Amados, passes de novo, hein? Então hoje a gente vai continuar dando início às nossas videoaulas, né? Hoje a gente vai falar do nosso período, né? Período intertestamentário, o período interbíblico. Mas muitos já conhecem por período intertestamentário, até uma forma mais sincera de se dizer, né? Porque é um período intertestamento, né? Onde finaliza o testamento no Velho Testamento e começa aí o Antigo, o Novo Testamento, né? Perdão. Então, quero começar com vocês, né? Essa nossa aula 14, né? A nossa estação roxa, né? Tá aqui, né? Essa estação roxa. Então, ler um texto, um versículo para vocês que está lá em Isaías 45, versículo 1. E diz assim: Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém? Texto bonito, né? Então vamos começar uma oração, né? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui hoje, Pai, nessa aula. Senhor Deus, Pai, te consagro, Pai, nessa aula, te apresento a nossa aula, Pai, te apresento as pessoas que estão assistindo, Senhor, a aula nesse momento, Pai, seja em qualquer hora do dia, Pai, qualquer dia da semana, qualquer ano, Pai, que esse vídeo esteja alcançando essas pessoas, eu te apresento elas, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre a cabeça, Senhor, abre a mente dessas pessoas para que elas possam absorver, Pai, 100% esse conteúdo e ter sede, Pai, de buscar sempre mais e mais de Ti, Pai, da Tua Palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esse vídeo alcance, Senhor Deus, milhares e milhares de pessoas, Senhor Deus, para levar a Tua Palavra, levar o Teu Evangelho, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Te coloco à disposição sempre, Senhor Deus, Espírito Santo, usa-me. Transmite aquilo que Tu queres transmitir, Pai, que eu seja, Senhor Deus, a porta, Senhor Deus, a entrada para o Espírito Santo, que a minha boca seja a boca do Espírito Santo para falar desse estudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então vamos começar. Então, vamos explorando o período intertestamentário, né, contextos históricos e teológicos, tá? Mas eu venho uma pergunta para vocês, e vocês já imaginaram como que era o mundo aí nesse período de 400 anos de silêncio? Como que ficou? Como quem reinou? Quem caiu do trono? Então, o período interbíblico, o período intertestamentário, né, é um momento histórico, já que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro, né, de Malaquias foi escrito, né, e o nascimento de Cristo. Então, aproximadamente 433 a 5 a.C., né? Então, é um período em que Deus ficou em silêncio com seus profetas, né? Então, em muitas Bíblias, né, algumas Bíblias, quando chega o livro de Malaquias, o seu último versículo, ela tem uma página em branco, né? Então, essa página em branco representa esse período intertestamentário, o silêncio, quer dizer, o silêncio de Deus aos seus profetas. Então, quando você pegar uma Bíblia e ver, ou já pegou e viu umas páginas em branco, né? Então, isso quer dizer que é o silêncio, né, dos 400 anos, né, de Deus aos seus profetas, tá? Então, seguindo. Então, o período intertestamentário é um tempo crucial, né, que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Esse período, que abrange aproximadamente 400 anos, é repleto de mudanças históricas e teológicas que moldaram o contexto da relação divina. Então, esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos do silêncio, né? Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de nenhuma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Entretanto, né, muitas coisas significativas ocorreram no período interbíblico. Então, durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo descrito, né, no Novo Testamento estava em formação, né? Então, logo, o conhecimento dos fatos ocorridos, né, durante o período intertestamentário é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento, né? Então, para você entender o Novo Testamento, a gente tem que um pouco entender esse contexto, desse período interbíblico, que foi o silêncio de Deus. Então, Deus ficou
sem dar uma palavra para os seus profetas por 400 anos. Não significa que não foram escritos livros, foram escritos, tá? Foram escritos em livros apócrifos, né? Históricos, né? Então contam histórias, não deixam de ser. Não é que não foi feito nada nesse período. Teve livro apócrifos, Macabeus, tem livro de Iridium, se eu não me engano, me foge a palavra, corrija se eu estiver errado. Iridium. Então, Macabeus é um dos mais famosos que tem, que conta a história mesmo, desses 400 anos até o nascimento de Jesus, né? Que é um livro apócrifo. Então, foi considerado um livro apócrifo porque não foi Deus, né, que passou, né, para ele. Então, foi ele escrevendo da sua própria mão e passando de geração em geração, tá? Então, durante o período intertestamentário, várias civilizações dominavam na região, incluindo os persas, gregos, romanos. Né? Cada um delas trouxe influência que impactaram a cultura e a religião do povo hebreu. Então, recuando, né, até o ano de 538 a.C., né, o início do período persa, que durou aproximadamente 330 anos. Né? Então, os persas conquistaram os babilônicos, que por sua vez já tinham conquistado Jerusalém em 568. Então vamos voltar um pouquinho antes. Os assírios dominaram Israel, os babilônios dominaram os judeus. Os assírios eram um povo que veio para tirar o reino do norte, ali no caso, toda a população, e espalhar para os demais reinos e colocar outras civilizações. E os babilônicos ao contrário, né? Então eles eram um período de colonização. Então eles tiraram, né, tiraram os intelectuais, os profetas, né, os nobres, tiraram do reino do sul de Judá e deixaram apenas agricultores lá. Né? Então o reino babilônico foi um reino de colonização, enquanto o assírio foi um reino de escravidão. Né? Foi tirado o povo dali e colocado outro povo. Por sua vez, após toda a queda dos babilônicos vieram, né, acabou resultando no domínio persa, né? Então veio o domínio persa sobre os judeus, né? Xerxes, Artaxerxes, né? Então isso por aproximadamente 200 anos. Então, nesse período, os judeus foram liderados por sumos sacerdotes, né? Que tinham permissão para seguirem suas políticas religiosas, suas práticas religiosas, né? Então, nessa mesma época, por volta de 430 a.C., o profeta Malaquias exerceu seu ministério. Então, tanto o povo babilônico, né, quanto o povo persa, eles deram essa autoridade para o povo de Judá, né, do Reino do Sul, os judeus, terem as suas práticas religiosas, né? Ao contrário dos assírios, né, que foi imposto outra religião para eles. Né? Os babilônicos e os persas, eles, né, deram total liberdade. Tanto que quando acabou ali o domínio babilônico dos 70 anos, né, do exílio, muitos judeus não queriam voltar mais, né, porque eles já tinham construído comércio, casa, então eles adoravam a Deus, então eles não quiseram voltar, muitos não voltaram. Vamos colocar aí vamos jogar um número assim fictício, né? Talvez alguém tenha um dado mais certo, mas vamos colocar aí de 2 milhões de pessoas, apenas 500, 600 mil voltaram, né? Então é um número bem expressivo, né, pessoal? Então vamos falar da influência grega, né? Então a cultura grega, especialmente após as conquistas de Alexandre o Grande, teve um impacto profundo, né? Então a filosofia, a literatura e a linguagem grega moldaram o pensamento religioso e cultural da época, né? Então em 333 a.C. foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então se deu início ao período helenístico, né? Que durou entre 330 a 116 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Em 323 a.C., Alexandre morreu e o império foi dividido entre seus generais. Então, dessa divisão surgiram duas dinastias: a Ptolomaica, no Egito, e a Seleucida, na Síria e na Macedônia. Então, por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Né? Então, o que aconteceu? Alexandre conseguiu derrotar
do domínio persa, né? Colocou, né, o período helênico, né? Conquistou várias e várias regiões, vários países, vários continentes, né? Seu reinado se estendia aí por vários lugares. Mas após a sua morte, ele dividiu então seu reino por os seus generais, né? Então isso acabou acarretando o quê? É um ditado que diz que você dá liderança ao homem, ou dá, né, poder ao homem, você verá sua verdadeira personalidade. Talvez os generais de Alexandre eram generais corretos, né, certos, mas após a morte veio subiu talvez a cabeça, né, eles acabaram se dividindo, na Ptolomaica no Egito e a Seleucida na Síria e na Macedônia. Então, por mais de 100 anos eles disputaram, com guerras mesmo, né, e quem sofreu foi o povo, né. Quem sofre sempre é o povo com essas guerras, né? Então, após isso vem o domínio romano, né? Então, o domínio romano trouxe um novo conjunto de desafios e oportunidades, né? A Pax Romana facilitou as viagens e a disseminação de ideias, mas também impôs um regime que frequentemente se opôs ao judaísmo, né? Então, Matatias, né, um camponês, né? Vamos falar aqui agora sobre a revolta dos Macabeus, né? Então, Matatias, um camponês idoso da família sacerdotal, né, juntamente com seus 5 filhos, né? Judá, Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Então, eles, né, formavam a liderança da oposição ao governo de Antíoco IV Epifânico. Então, o conflito conhecido como a Revolta dos Macabeus durou 24 anos, 166 a 142 a.C. Né? Então, esse conflito culminou na independência de Judá até 63 a.C., quando Simão, o último dos 5 filhos de Matatias, morreu. Então, a dinastia dos Asmoneus se transformou também num regime helenista, né? Comparado ao imposto pelos Seleucidas entre 103 e 76 a.C. Então, Alexandre de Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Então, finalmente, em 63, a dinastia dos Amoneus chegou ao fim, né? Uma intervenção romana na disputa entre Aristóbulo, né, II, e Hircano II, filhos de Janeu. Então, a dominação romana se iniciou de forma mais traumática para os judeus, né? Então, o general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando os sacerdotes e profanando o lugar santíssimo, né? Após ter sitiado, né, a área do templo por cerca de 3 meses. Então vamos lá, vamos fazer um breve resumo aqui do que foi a revolta dos Macabeus, né? Então, Matatias ali, né, estava, vamos colocar assim, de cabeça quente, já estava estupefato de domínio dos romanos, e aí acabou com seus 5 filhos, né, se rebelando contra o povo romano, né, contra os soldados romanos. E o povo foi junto com eles, né? Então, ele acabou também escrevendo, né, o livro de Macabeus, né, junto com seus 5 filhos e netos, enfim, foi história de geração em geração, que esse livro de Macabeus não são tão apócrifo, né, que não foi entrado aí na Septuaginta, né. Ele não foi, como foi o Silêncio de Deus em 400 anos, esse o livro de Macabeus foi um apócrifo. Fala para vocês que, se vocês forem ler, é um livro histórico, né? Não tem ali nada de revelação divina, revelação do Espírito Santo, mas é uma história aí para vocês, se quiserem saber um pouco mais do que foi a Revolta dos Macabeus, é um livro bem interessante de se ler, tá? Então, eles acabaram então conseguindo essa libertação de Jerusalém, né? Mas e quando morreu o último filho ali, na última linhagem, os romanos acabaram por conquistar de novo, né? Então veio ali, né, Pompeu, né, e tomou, né, Jerusalém, e acabou massacrando os sacerdotes, profanando o templo. E mais uma vez quem sofreu foi o povo, né? Então ficou sitiado o templo por cerca de 3 meses, né? Só lembrando, a Revolta dos Macabeus aí foi um período bem interessante, né, desse período intertestamentário, né? Foi uma revolta bem significativa aí, né? Não foi uma coisa assim de durou 2 anos, foi uma coisa que durou 24 anos, né? Ele se rebelando. Então, foi uma conquista bem interessante para o povo de Jerusalém. Então, vamos falar um pouco dos textos apócrifos, né? Que eu estava falando do livro de Macabeus, né? Vamos falar um pouco então, né? Os textos apócrifos, ou pseudo
pseudepigrafos, emergiram nesse período oferecendo insights sobre a teologia e as práticas judaicas. Então, esses escritos refletem a diversidade de pensamento e a busca por identidade entre os judeus, né? Então, os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de, segundo a Esdras, que provavelmente é da data de 90 depois de Cristo. Então, os chamados apócrifos constituem uma coletânea de livros juntamente com os mais alguns acréscimos de texto aos livros canônicos. Então, por um lado, sem dúvida, essa obra possui importância como fonte de informação para estudo, né, do período entre os dois testamentos. Mas, por outro lado, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos, né? Então, livros apócrifos, eu falei para vocês, é uma leitura interessante, mas é mais por fim de pesquisa, mais por fim de conhecimento, mas eles não têm nenhum valor doutrinário, né? Então, ele contém vários erros cronológicos, né? São histórias, tá, pessoal? São histórias. Até Joséfo fala, né? A Bíblia de Joséfo aí, que também vocês conseguem achar na internet bem fácil, né? Bem interessante de você ler. Joséfo viveu aí há 50 anos depois de Cristo. E ele mesmo fala que os livros apócrifos ele utilizou, né, os livros apócrifos para estudo, o fim de ter assim, uma visão mais aberta, abrangente do que estava acontecendo naquela época, né? Então, a expectativa messiânica, né? Então, o conceito de um Messias, né, começou a ganhar força durante o intertestamentário. As profecias e as escritas refletem uma crescente expectativa de um libertador que restauraria Israel e traria salvação, né? Então, esses 400 anos aí serviu, né, depois ali dos profetas, né, para trazer essa expectativa messiânica, né? Todos eles esperavam o Messias, né? E quando o Messias apareceu, né, eles acabaram ignorando, né, alguns, né, dizendo que não era, né, que era apenas um profeta qualquer, né? Então, os movimentos religiosos também que tiveram nessa época, né? Então, diversos movimentos religiosos surgiram, como os fariseus, saduceus, essênios. Cada grupo tinha suas próprias interpretações da lei e expectativas sobre o futuro de Israel. Tá? Então, eu vou fazer uma breve levantamento do que seriam esses movimentos religiosos, né? Então, os herodianos eram os defensores da denominação romana da Palestina. Estavam a serviço de Herodes, então herodianos vêm de Herodes, né? E eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Os evangelhos também os mencionam, né? Mateus 3,6, 12,13, Mateus 22,16, né? Eles mencionam os herodianos. Os saduceus eram o partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus. Então, a eles pertenciam a maioria dos sacerdotes, né? Então, a maioria dos sacerdotes eram saduceus, né? Favoráveis à presença romana, eram materialistas e não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Então, apesar da pequena quantidade, os saduceus representavam a aristocracia dominante do judaísmo nos tempos do Novo Testamento. Então, você lembrar de aristocracia, que vem das aristocratas, que era parte dominante de dinheiro na época de Jesus, os saduceus, né? Então, o nome desse grupo originou-se provavelmente de Sadoc, né? O pai da linhagem de sumos sacerdotes durante o reinado de Salomão. Está lá em 1 Reis 1:32 ao 45, tá? Então, os fariseus, né? Ou separados, né? Fariseus significa separados. Então, era um partido leigo muito próximo do povo. Eram admirados pelo povo, mesmo que os desprezassem. Distinguiu-se pela intransigência e rígida observação da lei, além de elevado nível moral. Acreditavam na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias. Então, os fariseus, que é diferente dos saduceus, acreditavam na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias, né? Os essênios. Então, os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém, mas que se afastou em protesto. Retiraram-se para o deserto a fim de encarnar uma vivência genuína da fé judaica, com vida comunitária intensa e cultivando a esperança messiânica. Ou seja, os essênios era aquele povo assim que, tipo, não quero mais saber disso.
não quero mais saber de política, não quero mais saber de nada, vamos se afastar, pessoal, vamos viver nômade no deserto, nas montanhas e vamos cultivar nossa vibe, né? Nossa paz. Aí então vem os zelotes, ou zelotas, né? Então eram membros do partido judaico que se opunham à dominação romana por julgá-lo incompatível com a soberania de Deus em Israel. Então, em períodos mais turbulentos, apelavam à violência. Eles eram vida louca, né? Faca na bota. Praticavam sequestros, assassinatos e de opositores políticos, né? Então, os sicários eram uma ala dos zelotes, né? Então, eles eram assim chamados porque carregavam um punhal escondido. Então, é um movimento subversivo caracterizado por atos violentos e atentados, que tem até hoje, né? Tem esse lado extremista aí, né? Sempre vai ter, né? Em qualquer povo, qualquer dominação vai ter esse lado extremista. Então, os sicários, os zelotes, eles eram, bem dizer, da mesma, só que um diferenciava porque um carregava um punhal, os sicários, né? E os zelotes eram mais no braço, né? Eram mais partir pra briga e não estavam nem aí, né? Então, cultura e a sociedade. A sociedade judaica foi moldada por influências externas, né? Resultando em um secretismo cultural. Práticas religiosas, festivais e a vida cotidiana foram afetadas por interações com culturas vizinhas. Então, nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, né, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos dessa época foi a diáspora, né, ou a dispersação. Né? Então, embora tenha começado no exílio, foi no período intertestamentário que a diáspora realmente ganhou força, né, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Né? Então, a dispersação do povo judeu, né, começou no exílio, mas, enfim, o pessoal voltou e teve todas essas revoltas, né? O pessoal acabou saindo, né? Não querendo mais ficar e indo para outros lugares. Isso afetou, né, a sociedade judaica como um todo, né? Porque muitos foram e voltaram, então essa mudança acabou, né, dando essa miscigenação dos povos, né? Então, a literatura no período. Né? Então, a literatura do período, incluindo os livros de Macabeus e outros escritos, fornece uma visão sobre a luta pela identidade e resistência contra a opressão. Então, esses textos são fundamentais para entender a teologia da época. Né? Então, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, que é também conhecida, né, com o algoritmo LXX, né, que é 70. Então, ela possui esse nome porque, segundo as tradições judaicas, 72 estudiosos teriam reunido na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então, isso teria ocorrido num prazo de 72 dias. Então, vamos colocar aí um dia para cada pessoa. Aí, só, um dia para você traduzir, para passar para o grego essa parte aí. Então, a gente entra na Septuaginta, tá, pessoal? Então, a literatura do período é essa. Tem o silêncio dos profetas, não vai ter nada, né, de revelação, mas tem os livros apócrifos, né? Então, falam isso uma visão sobre identidade, resistência, opressão, conta tudo, tá? Então, o impacto do Novo Testamento. Né? Então, as influências do período intertestamentário são visíveis no Novo Testamento. As ideias e expectativas formadas nesse tempo ajudaram a moldar a compreensão dos judeus como um Messias prometido. Então, como nós podemos observar, Jesus viveu dentro de um contexto de pluralidade religiosa, com a existência de diversas teologias e concepções sobre Deus e espiritualidade. Então, embora respeitasse a crença de cada grupo e tivesse diálogo com muitos deles, ele não deixou de apontar os seus erros e lhe falar a verdade. Então Jesus não se apresentou como mais uma opção religiosa entre tantas, mas como o próprio Filho de Deus, né? Afirmando sua exclusividade ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então está lá em João 14,6. Então, nos dias atuais, como os discípulos de Jesus, né, devemos respeitar os demais. Devemos respeitar as demais confissões religiosas também, sem perder o senso crítico e a coragem de dizer o que convém à sã doutrina. Então precisamos estar preparados para confrontar toda religião que fuja dos princípios bíblicos, né? Seja por legalismo, misticismo, mudancianismo, enfatismo, superioridade de Cristo.
Então, o autor consumidor da nossa fé, né? O fundamento verdadeiro da espiritualidade, né? Então, essas ideias aí teve, mas Jesus também não deixou de apontar os erros deles, né, pessoal? Sempre na maior educação. Então, os desafios teológicos da época, né? Então, os desafios enfrentados durante esse período, como interpretação da lei, natureza de Deus, continuam a influenciar o pensamento cristão judaico até nos dias de hoje. Então, no período intertestamentário, que compreende, né, aproximadamente os 400 anos, né, no início do fim do Velho e início do Novo Testamento, então houve diversos desafios teológicos enfrentados pelo povo de Israel e pelos judeus em geral. A ausência de profetas reconhecidos, né? Então, após os profetas do Antigo Testamento, como Malaquias, não houve mais profetas reconhecidos que pudessem orientar o povo, né, da maneira certa, né, direita, que gerou incerteza quanto a Deus e a interpretação correta da lei. Então, diz, tá, mas Deus não está mais fazendo nada e daí, né? Dominação estrangeira e política. A gente já viu aí, né, várias dominâncias, né? Então, durante boa parte do período, né, intertestamentário, especialmente após a conquista de Alexandre o Grande e subsequentemente dominação grega e romana, os judeus enfrentaram desafios políticos e culturais significativos, né? Então, muitas vezes levando, né, a conflitos internos sobre como manter sua identidade religiosa e cultural, perdão. A helenização e influências culturais. Então, a influência da cultura grega, outras influências culturais estrangeiras criaram tensões entre os judeus que buscavam manter a pureza da fé judaica. Ou seja, eles não sabiam mais o que fazer, né? Iam nesses deuses que vieram novos da colonização ou ficavam firmes, mantinham firme a fé em Deus. Questões também de identidade religiosa, né? Como perca de evidência política, influência de culturas estrangeiras. Os judeus enfrentavam um desafio profundo, né, em relação à sua identidade religiosa nacional. Isso inclui debates sobre como interpretar a lei, né, a autoridade dos livros sagrados e a prática religiosa correta. Né? Emergência de diferentes grupos religiosos, né, que a gente já viu, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, né, zelotes. Então a esperança também messiânica, a esperança religiosa, né? Então com a dominação estrangeira eles tiveram, né, cresceu aquela expectativa, né, messiânica, né? O Messias vai vir e vai nos libertar, né? Vai restaurar a nossa independência política e espiritual de Israel. Então esses desafios teológicos e culturais foram cruciais para mudar o contexto primitivo, né? Então influenciando profundamente tanto o judaísmo quanto o cristianismo subsequente. Então, o período intertestamentário, pessoal, é essencial para a gente entender as raízes do cristianismo e do judaísmo. As interações históricas e teológicas desse tempo moldaram a fé e a prática religiosa que conhecemos hoje. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que a gente falou hoje, ficou querendo aquele gostinho de querer mais, saber mais sobre alguma coisa, procure, pesquise. Tenha sempre a Bíblia, né? Lê os livros apócrifos, mas lê sabendo que são livros históricos que foram escritos por homem sem a divina inspiração do Espírito Santo, a divina inspiração de Deus, né? Então você lê apenas como um contexto histórico para você entender sobre aquela época e procure saber mais, né? Então eu encerro por aqui a nossa aula de hoje, né? Lembrando que nossa escola bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Berg, aqui de Caçador, Santa Catarina, né? Essas portas estão sempre abertas, né? Sigam a igreja lá no Instagram, lá, né? @IEQberg. Né? É um templo de milagres. A gente está aqui para fazer o melhor para Deus, né? Não é para se aparecer, não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém. Então, apenas para dar prosseguimento no ministério aí, né? Para alcançar o maior número de pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha dado sono em vocês, né? Porque tem muito mais coisas aí, mas ia ficar um vídeo muito longo e quem sabe eu faço uma live aí para falar sobre isso, né? Para ver pessoas que entram aí para a gente ter essa discussão, é bem mais legal e, né? Críticas bem-vindas, né? Deixem nos comentários aí o que vocês gostaram da aula, o que vocês querem ver mais, aprender mais, né? Tô aqui para ajudar vocês também. Então vamos lá, irmão, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa aula hoje, por estarmos aqui nesse vídeo, Pai. Agradeço, Pai, por cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor Deus.
toque o coração, Senhor, desperta a pessoa pela fé. Essa pessoa que ainda, Senhor Deus, não é sagrada a Ti, Pai, não segue Teus caminhos, Senhor Deus. Que ela venha querer saber mais de Ti, ver quanto é bom, maravilhoso, Pai, te servir, Senhor, andar contigo de mão dada, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar transmitindo, Pai, aquilo que Tu queres que eu transmita, Senhor, aquilo que Tu queres, o ensinamento que Tu queres que eu passe adiante, Pai, para que o povo não pereça por falta de informação, por falta de conhecimento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe o ministério sempre, Pai. Meu ministério cresça, Pai, cresça e transborde, Pai, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Até a próxima aula, tá? Deixem de curtir, compartilhar aí com seus amigos, colegas e aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais do estudo. Amém? Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.